Saudação, alunos do Paraná! Vamos começar mais uma aula de História para a primeira série, uma aula que a gente vai abordar características da cultura e das artes na Grécia Clássica. Então vamos primeiro dar uma revisada aí no que foi estudado nas aulas anteriores. Você lembra quais fatores permitiram à cultura grega se expandir e influenciar diversas outras sociedades? E pergunto também, você lembra quais as principais características da arte helenística? Então, você consegue lembrar disso aí? Vamos aqui para uma resposta. Através da criação de colônias em torno do mar Mediterrâneo e da expansão de Alexandre o Grande, a cultura grega se disseminou por várias regiões do mundo. Essa cultura disseminada vai formar uma cultura chamada helenismo. E o helenismo ocorreu através justamente da mistura da cultura grega com culturas orientais. Então você tem essa mistura de características dessas duas culturas. E é caracterizado pelo realismo, pelo pessimismo e por um forte sentimento de tragédia na sua arte. Mas vamos aqui para a nossa problemática da aula de hoje. Você já pensou por que a cultura grega é tão utilizada na indústria de entretenimento? Afinal de contas, há uma grande variedade de jogos, de filmes, de livros que se baseiam em características da religião grega, da cultura grega ou da mitologia grega. Então, no slide anterior, estavam presentes alguns produtos da indústria cinematográfica, que fazem muito sucesso. Os filmes, os desenhos animados, os jogos para videogame, para computador, com temas ligados à mitologia grega. Compreender a cultura grega nos permite entender melhor a origem da cultura ocidental e diversos conceitos, como o conceito de ética e de moral, que foram muito trabalhados aí pela religiosidade da Grécia Clássica. Como que era essa religião na Grécia Clássica? Então, cada cidade grega cultuava os seus deuses e construía templos e santuários para eles. Então, cada uma daquelas polis, das cidades-estado, tinha o seu deus protetor. Ao longo do ano, os gregos faziam festas religiosas com procissões, cultos e oferendas aos deuses da cidade, para obter favores e proteção. Por isso se diz que a religião grega era uma religião cívica, justamente porque o deus protetor da cidade tem uma relação direta com a política da cidade. Então cada cidade possui seu próprio deus e pede favores e proteção para esse deus protetor. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Tendo em vista que a Grécia adotava uma religião politeísta e que cada cidade possuía um deus protetor, por que podemos considerar a religião grega uma religião cívica? Vocês vão ter aí um tempinho para vocês pensarem, escrever no caderno, e eu já retorno com a resposta correta.
Então, alunos, responderam? Vamos lembrar que essa aqui é uma questão discursiva, ou seja, o texto de resposta teu pode não estar igual ao meu. Eu vou dar uma sugestão de resposta para vocês, mas algumas características têm que estar presentes na sua resposta para que possa ser considerada correta. Então, aí, quando a gente pergunta, tendo em vista que a Grécia adotava uma religião politeísta e que cada cidade possuía um deus protetor, por que podemos considerar a religião grega uma religião cívica? Bom, a sugestão de resposta é: a religião grega pode ser chamada de uma religião cívica, pois era um dever civil praticar os cultos e as oferendas, assim como demais festividades relacionadas ao Deus protetor daquela cidade. Por isso é uma religião com características aí cívicas. Mas vamos ver algumas características aqui da religiosidade dos gregos. Um dos grandes monumentos dos gregos é o oráculo de Delfos. Alguns templos tinham um oráculo. Esse oráculo aí é uma construção muito especial para eles. Nesse oráculo, um sacerdote ou uma sacerdotisa que orientava quem vinha pedir conselhos ou saber do futuro. Eles acreditavam que era possível você prever o futuro através aí do oráculo. No oráculo de Delfos, por exemplo, era uma sacerdotisa, a Pitia, que transmitia às pessoas conselhos dados pelo deus Apolo, esse deus que garantia a ordem do universo para eles, é o deus relacionado à lua. E na religião, como que era a religião falando de uma maneira bem geral? Bom, você vai ter vários mitos e lendas sobre deuses, sobre semideuses, heróis, e esses mitos eram passados principalmente por tradição oral. Assim, era passado de geração para geração. Com o tempo, alguns escritores vão passar a escrever esses mitos gregos, que daí puderam ser transmitidos para a gente até os dias de hoje. Então aqui nós temos, por exemplo, Zeus, que era o deus mais importante para eles, representado uma ânfora. Uma ânfora é uma espécie de um vaso onde eles usavam para guardar produtos, em 480 aí antes de Cristo. A mitologia dos gregos, então, os gregos, assim como outros povos antigos, acreditavam em vários deuses. Isso quer dizer o quê? Que eles eram politeístas. Julgavam que 12 de seus deuses viviam no alto da montanha mais alta da Grécia, que é o Monte Olimpo. Por isso, a palavra Olimpo passou a ser sinônimo de céu, lugar onde reina a felicidade, o lugar onde você iria morar junto com os deuses. Inclusive, já foi falado em outras aulas, as Olimpíadas que ocorriam justamente ao pé desse Monte Olimpo serviam justamente para homenagear a esses deuses. Era um evento muito importante de homenagem a eles. E aqui nós temos uma representação do que seria a estátua de Zeus. Essa estátua ela não existe, foi destruída, nós só temos registros escritos sobre ela. Mas aqui é uma representação artística de como seria esse monumento feito para o pai de todos os deuses, para os gregos. Aqui nós temos uma outra escultura mostrando também a figura de Zeus. Aqui Zeus ele é sempre representado como um homem de grande força, barbas compridas e cabelo comprido, que para os gregos, você ter barba comprida era um sinônimo de sabedoria, de que você tinha grande conhecimento. Então, até onde se sabe, os gregos não possuíam nenhum livro sagrado como a Bíblia. Nesse sentido, a religião da Grécia antiga não possuía dogmas, não tinha uma lei absoluta que você tinha que seguir e que você não poderia discutir. Então ela era uma religião mais viva, que havia discussões, debates e contradições até. Então não possuía dogmas, textos ou sacerdotes que orientassem ou monopolizassem a interpretação espiritual. Então os mitos eles passavam por uma livre interpretação das pessoas. Esse talvez seja um dos motivos pelo qual a mitologia grega é tão trabalhada até hoje na cultura, na indústria do entretenimento. Justamente porque ela dá essa liberdade de interpretação, essa liberdade de opinião dentro de conceitos religiosos. Mas vamos para mais uma de nossas atividades da aula de hoje. Após ter visto algumas características da religião grega, escreva em seu caderno um parágrafo resumindo suas principais características. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, pessoal, responderam o exercício? Então, quais são as principais características da religião grega que a gente pode citar aqui? Bom, a religião grega era uma religião politeísta, isso é, tinha vários deuses, e dedicada a um deus protetor da cidade. Então, cada cidade ela selecionava qual era o seu deus protetor. Não possuía dogmas e textos que monopolizavam a fé. Isso permitia uma grande variedade de interpretações. Então, você vai ter todas essas características presentes na religião grega. E a mitologia grega também é um dos pontos fundamentais que influencia a cultura contemporânea. Tá? Eles vão ter uma rica construção mitológica com várias criaturas que representam conflitos humanos, inclusive. Os mitos gregos revelam as sensações humanas, desejos, medos, sentimentos ocultos da humanidade. Assim, o pai da psicanálise, que é uma área da psicologia, Sigmund Freud, se reportou para os mitos gregos a fim de buscar respostas sobre a humanidade atual. Dele nasceu uma das bases da psicanálise, o complexo de Édipo. Então, você pode entender que a mitologia grega ela procurava, através de criaturas, através de histórias, mostrar características e problemas do pensamento humano, da maneira do homem agir, da maneira do homem pensar o mundo. Certo? Os deuses gregos eram imortais e representavam vontades humanas. Portanto, eram deuses com sentimentos bons e ruins. Raiva, inveja, paixão, ambição aparecem constantemente na mitologia grega. Então, os deuses gregos, apesar de todos os seus poderes, todas as suas imagens, eles possuíam características humanas e, às vezes, características ruins do ser humano. Então, é uma religião, assim, vamos dizer que é bastante humanizada, esses deuses, já que eles representam características boas e ruins, sentimentos bons e ruins da humanidade. E dentro da mitologia aí, gente, como que eles faziam a escolha de seus deuses? Eu trago um exemplo aqui para vocês. Vocês podem ver nessa ânfora que você tem uma imagem aqui da deusa Atenas, servindo aí azeite de oliva. As cidades-estado grega escolhiam o seu patrono. Diz a lenda que na polis de Atenas foi escolhido quando foram escolher o patrono, havia uma disputa entre Poseidon e Atenas. Poseidon, o deus do oceano, deus do mar, e Atenas, a deusa da sabedoria e a deusa da estratégia. A vitória teria sido de Atenas, após apresentar um pé de oliveira, e isso ensinou os atenienses a aproveitar o azeite de oliva, que foi sempre muito valorizado, o azeite grego, tanto nas culturas antigas até hoje em dia, é um azeite bastante valorizado, a produção. Certo? E vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje, em que eu peço para vocês, escreva um parágrafo estabelecendo uma relação sobre a influência da mitologia grega na sociedade contemporânea. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna com a resposta.
Então, estudantes, responderam a atividade? Vamos lembrar a questão discursiva, né? Então eu vou dar uma sugestão de resposta aqui para vocês. O texto que vocês escreverem não precisa estar exatamente igual ao meu. Vocês têm a liberdade de escrever seu texto. Então, escreva um parágrafo estabelecendo uma relação sobre a influência da mitologia grega na sociedade contemporânea. Minha sugestão de resposta aqui. A riqueza da mitologia grega serviu de inspiração para a indústria de entretenimento, através de filmes, jogos e livros, assim como serviu para o desenvolvimento da psicanálise e da filosofia ocidental. Então a cultura grega se tornou muito predominante aí justamente por essas características. Ter vários deuses diferentes e não ter uma religião dogmática, escrita uma regra só, permitiu aí uma grande interpretação e variação, tanto literária, quanto também de aproveitamento em discussões, e assim você pode gerar uma cultura muito mais rica. Justamente pelas várias cidades, elas davam interpretações diferentes a seus deuses e como eles se relacionavam. Porque os gregos, vamos lembrar, eles não tinham uma unidade política. Era uma unidade cultural. Eles acreditavam serem descendentes de um mesmo antepassado em comum, heleno. E eles acreditavam, então, que cada cidade tinha sua independência, mas cada deus ali, ele se relacionava, o deus de uma cidade com o deus de outra, com o deus de outra. Isso fazia com que os vários deuses gregos formassem, no fundo, uma grande família, uma grande unidade cultural ali. Lembrando que essa cultura grega, ela foi bastante disseminada e usada, então, inclusive adaptada por outras culturas. Os romanos admiravam muito a cultura grega, a tal ponto que quando eles dominaram a Grécia militarmente, eles passaram a adotar a mitologia grega e a cultura grega. Tudo isso sendo transformado. Eles inclusive achavam que falar grego era uma coisa muito chique, era algo muito que mostrava cultura para eles. E eles, mesmo dominando a Grécia, eles contratavam filósofos gregos, escritores gregos, teatrólogos gregos, para irem até Roma, escreverem as peças, divulgarem a sua cultura, divulgarem todas as características da cultura grega. Inclusive, quando estudar Roma, vocês vão ver que a diferença entre os deuses romanos e os deuses gregos é quase que uma diferença só do nome, que ao invés de ser usado o nome grego, é usado o nome latino. E os romanos acabaram sendo responsáveis de trazer de preservar grande parte dessa cultura grega para o Ocidente, reproduzindo, fazendo réplicas de suas estátuas, fazendo réplicas de suas ânforas, fazendo cópias dos livros, como a Ilíada, como a Odisseia. Todos esses livros aí vieram de cópias latinas, chegando para a gente até hoje em dia, certo? Mas vamos aí ver uma retomada aí do que nós vimos na aula de hoje. Então, entre as coisas que nós vimos na aula de hoje, nós podemos observar as principais características dessa rica religiosidade grega. Essa religiosidade politeísta, não dogmática, essa religiosidade que você vai ter vários tipos de criaturas, desde deuses a heróis, como Hércules, semideuses, que se relacionam com o homem, se relacionam diretamente com o homem. Os deuses deles eram bastante atuantes no dia a dia das pessoas. E também nós vimos aí as causas que levaram a mitologia grega a ser tão influente na sociedade contemporânea. Então, houve toda essa divulgação da cultura grega pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro, através das colônias gregas. Depois você vai ter aquele movimento do helenismo, com a expansão de Alexandre o Grande para o Oriente, misturando características da cultura grega com características orientais. E, por último, quando os romanos dominaram a Grécia, eles passaram a copiar muitos dos documentos, textos filosóficos, reproduzir as estátuas que já eram usadas pelos gregos, e isso virou uma herança do Império Romano para a gente, que talvez seja uma herança dos gregos para o período contemporâneo. Então, tudo isso aí contribuiu para que a cultura grega chegasse até os dias atuais e fosse tão valorizada pela cultura contemporânea. Então, gente, agradeço por mais essa aula. Até a próxima.